Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um Baixada Esporte. Hoje, quinta-feira, dia 13 de junho de 2019. Hoje é dia de Santo Antônio, né? Santo Antônio. Quem é devoto de Santo Antônio hoje vai comparecer à igreja do Imbaré ou à igreja de Santo Antônio do Pari, onde eu fui batizado, né? Pegar aquele pãozinho para que Santo Antônio continue abençoando todas as famílias. E nós estamos começando o Baixada Esporte de hoje dizendo o seguinte: que mais uma vez o Santos amassou o Corinthians. E ontem amassou na Vila Belmiro. Tinha amassado no Pacaembu e amassou ontem na Vila Belmiro. Venceu 1-0, assumiu a liderança do campeonato. Liderança provisória, claro, do Campeonato Brasileiro, até porque tem 2 jogos a mais que o Palmeiras, né? Mas ontem o Santos realmente, o Corinthians acho que se deu um chute ao gol, ou 2 chutes a gol, foi muito ontem, né? Mas foi amassado pelo Santos, mas vamos debater muito isso aqui no programa de hoje. E o Rodrigo, emocionado ao lado do seu pai, se despediu, cantou o hino nacional, não teve a oportunidade de fazer o último jogo pelo Santos Futebol Clube, está indo para o Real Madrid. Mas será que ele vai ficar no Real Madrid? Porque o Zidane já está querendo emprestar o Vinícius Júnior. Já estão falando que o Vinícius Júnior deve ir para o Valladolid do Ronaldo Fenômeno. Também pode ser um esqueminha, né? Mas sabe aquele esquema? Ô, Ronaldo, você é meu amigo, o Zidane é meu amigo. Zidane, pede pra ele rodar um pouquinho, ganhar experiência, manda ele aqui pro Valladolid e tal, aquela historinha toda. Pode ser, né? Mas o Rodrigo tá indo para o Real Madrid. E hoje, meu amigo, sem vencer há 6 jogos, olha só, olha a crise. 6 jogos sem vencer e o São Paulo vai até o Independência para enfrentar o Atlético Mineiro. Será que a crise vai ser instalada de vez no Morumbi e o Cuca começa a balançar? Será que o Cuca cai? Ou cai o Cuca? Hã? Não sei não, hein? Vamos ver. E o Palmeiras? O Palmeiras recebe o Avaí em casa para retornar à liderança do Campeonato Brasileiro. Alguém tem dúvida que o Palmeiras vai vencer o Avaí hoje no Allianz Parque? Vencer não, vai golear o Avaí hoje no Allianz Parque? Alguém tem dúvida disso? Vamos falar a respeito disso também aqui hoje no Baixada Esporte, que está começando sempre ao lado de grandes comentaristas. E hoje eu tenho o prazer de começar um pouquinho mais para a esquerda de quem está na TV, com o meu amigo Tony Vasconcelos. Boa tarde, Tony Vasconcelos. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. O Santos, esse negócio de amassar o Corinthians foi real, né? O Santos pode ter perdido o título paulista e brincaram que era o campeão da posse de bola, mas ontem a posse de bola valeu, poderia ter vencido por muito mais. No scout oficial, o Corinthians não chutou nenhuma bola ao gol, pode ver aí no scout oficial, e 41% da posse de bola do Santos, que foi 60%, alguma coisa assim, foi dentro do campo do Corinthians. Quer dizer, um negócio fora de série em termos de volume de jogo. Tivesse o Santos mais jogadores matadores, como se diz, teria feito ainda mais gols, né? Nós vamos falar já muito de Santos e Corinthians, também dos demais jogos da rodada, mas eu falo hoje do Grande Prêmio do Canadá, que gerou polêmica a semana inteira, né? Temos imagens aí do Grande Prêmio canadense na Ile de Notre-Dame, em Montreal, onde o Sebastian Vettel venceu, mas não levou. Bom, deixa eu explicar o seguinte aí. Isso aí foi como um pênalti que poderia ser interpretado pelo árbitro. E aí foi para o VAR. E o VAR deu pênalti e penalizou o Vettel em 5 segundos. No meu entender, no entender de tantos outros aí, os números chegaram a 80% na BBC 5 da Inglaterra a favor da não penalização. Foi uma pesquisa que foi feita lá no próprio país do Lewis Hamilton, né? E estamos vendo lances da corrida, enfim, o Alexander Albon tocando. E essa saída de pista que nós vamos ver daqui a pouco, que colocou aí o Vettel em segundo lugar, a volta dele à pista foi normal. Não adianta falar que ele errou. Errar ele errou, mas ele se recuperou do erro de forma legal. Ele não imprensou o Hamilton na parede no momento em que saiu da pista, porque ele inclusive saiu à frente do Hamilton. Então, no meu entender, uma penalização que a Fórmula 1 deu um tiro no pé. Vamos ver a imagem aí. Ele saiu na segunda chicane, errou a freada e retorna. Retornou, ele já está à frente. Quando a câmera corta, ele já está à frente. Me desculpem aqueles que odeiam a Ferrari, porque realmente muitos dos comentários nas redes sociais foi por ódio à Ferrari. Não foi por causa de Hamilton, isso aqui. Então vamos limpar esse negócio de Ferrari, Mercedes, Hamilton, Vettel. O lance foi normal, pô. Uma decisão de prova de corrida de Fórmula 1. Isso aí não é carrinho de rolemã. Pelo amor de Deus, o cara perde uma corrida porque ele se recuperou legalmente. Como que eu traduziria para o futebol? Um zagueiro que deixou o atacante passar, mas se recuperou na bola. E não foi pênalti. Ele voltou no ponto certo.
Mas os comissários, em 4, um deles, o Emanuele Pirro, ex-piloto, acabou aí de dentro da câmera do carro do Vettel, acabou analisando. Você vê que ele ainda vira para a esquerda um pouco, ele não vai nem na zebra. Ele não vai nem na zebra. Se ele fosse na zebra, eles batiam. O Hamilton espalhou e um abraço, né? Isso aí é corrida de automóvel. Claro que a câmera em cima do Toto Wolff, ele já reclamou para todo mundo ver. Então, essa questão, para mim, é clara. Pode não ser para quem nos acompanha, ter opinião totalmente distinta. Mas é um direito porque foi interpretativo, né? No meu entender, não houve nada. Eles estudaram o ângulo de direção do Vettel, viram a quanto que a direção estava virada e tem uma foto dele olhando no espelho do lado direito. Pô, é claro que ele vai olhar. Vai olhar para onde? Ele olhou para ver se o cara estava em cima, né? O cara não estava. E ele declarou para onde que eu ia. Não tinha condição. E prova, eu vou ser mais radical ainda, prova de que não houve nada é que não bateu. Porque se houvesse qualquer erro e ele imprensasse ele, e ele estivesse do lado, eles tinham ido para o muro. O que ele recolheu foi muito pouco. Ele recolheu quase nada, o Hamilton. Ele simplesmente espalhou. Ele não freou, ele não recolheu. Então a Ferrari está recorrendo, isso vai para o Tribunal Internacional da FIA, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que não mude nada, que eles vão manter a vitória para o Lewis Hamilton. Mas um lance, vendo de novo, de corrida. Todo mundo tirou onda disso aí. Na NASCAR, nos Estados Unidos, Stock Car americana, todos os pilotos zoaram com essa manobra. O heptacampeão Jimmy Johnson botou no Twitter, ainda bem que aqui não tem comissário, hein? Porque ou o cara vai lá para correr, ou então vai para a missa, como dizia o Edgar Melo Filho, não é isso? Vai fazer uma oração na curva e pronto, né? Isso é para homem, não é? Não, mulher pode correr também, mas eu digo, isso é para o cara que tem coragem, não é por qualquer bobagem que se cancela um grande prêmio. E foi isso aí. Muito bem, as imagens continuam aí, pode até... Tá certo, mas realmente um lance... Foi um lance... Daquele cortando pra cá, o árbitro olhou e falou assim... Foi isso. Pênalti. Foi isso, Guido Bortolomazzi. Boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu acho que essa situação que foi criada na Fórmula 1, nós estamos observando várias situações iguais, né, prejudicando certas equipes do Campeonato Brasileiro. Esse negócio dos caras dar palpite nas tomadas de decisões tem que ser muito correto, né? Você não pode ficar pendendo para um lado. Ontem, no jogo do Flamengo, foi um absurdo o pênalti que não deram para o CSA. Quer dizer, sabe por que é o Flamengo? É porque o Flamengo vai brigar pelo título, o CSA vai cair, então o Flamengo não pode perder pontos do CSA, entendeu? Que está na última colocação. E aí como é que fica a situação? É uma coisa em que você está vendo que o VAR, ao invés de ajudar, está prejudicando. Agora, eu não sei se está prejudicando ou os árbitros é que não estão atentando para os erros que estão sendo cometidos. Ontem nós tivemos esse erro, tivemos erro no jogo do Santos, tivemos outros erros. Então a gente vai discutir muito sobre o VAR. Aí você vai falar que o VAR está influenciando nos resultados? A arbitragem continua influenciando nos resultados? E eu acho que começou a influenciar mais, Guido. Porque a tendência daqui para frente é você travar alguém. Você não vai deixar o Palmeiras disparar. É que hoje o Palmeiras joga em casa, a situação é diferente. O Avaí está com o pé na cova e outro na casca da banana. Mas eles vão ter que fazer alguma coisa que eles estão tentando já fazer. Eles querem colocar os negros lá para cima. Ontem aconteceu um lance no jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza. O zagueiro Léo deu uma entrada no Romarinho no meio campo ontem. Foi um absurdo. Uma entrada criminosa. Foi uma entrada para quebrar o cara no meio. Uma jogada normal de meio campo, o cara me dá um carrinho frontal, o pé levantado em cima da canela do jogador do Fortaleza, o árbitro olha para ele, cartão amarelo, aquele carecão. Aquele cara é um gatuno, rapaz. Aquele árbitro careca lá, o Everton Roberto Lopes. É um que ainda está apitando, tem 70 anos. E ontem aqui no programa, o Luiz Roberto ainda falou do árbitro do Rio de Janeiro. Eu pensei que esse árbitro ia ferrar o Santos, porque teve aquele problema com a CBF, o presidente meteu o pau na CBF e tal. Eu falei, rapaz, árbitro do Rio, pra cá, Vila Belmiro, Flamengo na jogada, vai ter alguma coisa. Mas não, o árbitro muito ruim, sabe? O árbitro sem pulso nas coisas. Então, eu vou te falar uma coisa, tomara que essa parada aí comece a ter algumas análises com relação ao campeonato e o que está acontecendo, para que a gente não tenha problemas no futuro. Esse é o problema. Guido Bortolomazzi daqui a pouquinho vai dar um destaque a respeito do jogo também em si, mas o Tony falou de Fórmula 1 e a gente viu ali, né, que o pneu faz muita diferença na Fórmula 1 e o pneu também faz muita diferença no seu carro. Você já olhou se o pneu tá legal? Se não tá, meu amigo, passe no Blanco Auto Center, porque lá no Blanco Auto Center você tem
pneu com preço, o melhor preço da Baixada Santista. Confira com a gente, lá no Blanco você tem aro 17, 279, a partir de 279 lá no Blanco Pneus, hein? E o aro 18, a partir de 299,90 no Blanco Pneus. Blanco Pneus que fica em 2 lugares na Antônio Milic, no 551 e no 456. Blanco Pneus. Falou em pneus, você falou em Blanco Pneus. Guido Bortolomazzi, um destaque rápido da sua avaliação de Santos 1, Corinthians 0. Jogo feio. Jogo feio mais uma vez. Porque é difícil você jogar com o Corinthians e não fazer um jogo feio. Porque o Corinthians torna um jogo feio e acaba induzindo o adversário a jogar feio também. E ontem, mais uma vez, o São Paulo fez mudanças da equipe, porque muita gente começou a observar a escalação e nós falávamos aqui, aí botou o Alisson no time, deixou o Carlos Sanches no banco, né? 3 atacantes, Soteldo pelo lado esquerdo, o Marinho pelo lado direito, o Sacha de centroavante, jogando com 2 zagueiros. Quer dizer, as mudanças que ele acabou fazendo no time, para o Santos deram resultados, né? Você viu que a equipe acabou... Não é que afogou o Corinthians. Foi um jogo em que algumas oportunidades aconteceram. O Santos chutou 3 bolas no gol. Amassou o Corinthians ontem. Nós vamos falar disso. Amassou o Corinthians ontem da Vila Belmiro. Na volta do intervalo você vai saber, porque antes do intervalo nós vamos falar da Casa Brasileira. Quer remodelar sua casa, meu amigo, com móveis planejados maravilhosos? Você tem que ir na Casa Brasileira. Confira. Olha, quero apresentar para vocês a Casa Brasileira Móveis Planejados do Grupo Unicasa do Rio Grande do Sul. É claro, um dos maiores do país. E aqui em Santos, bem aqui na Senador Feijó 766, esquina com a Cunha Moreira, para que você possa deixar a sua casa linda, muito bem planejada. Se você procura um móvel diferenciado, altíssima qualidade, aqui na Casa Brasileira você vai ter tudo à sua disposição. E o acabamento é impecável, a garantia nos móveis, as opções de cores. Bom, eu já mostrei esse showroom à parte aqui do piso térreo, mas vamos subir. Vamos primeiro aqui, deixa eu mostrar a escada. Ó, nós vamos subir, vamos lá no piso superior, para que eu possa mostrar um pouco mais do showroom, que está incrível. Você está subindo junto comigo. Olha que bacana. Esse showroom incrível da Casa Brasileira Móveis Planejados. Ó, uma panorama aqui de cima para você ter uma ideia dessa loja incrível. Você tem aqui, ó, à sua disposição vários exemplos de acabamentos, cores, puxadores. Tem ambientes corporativos também que você pode fazer aí para sua empresa. E é claro, tudo para sua casa. Cozinhas lindas, ambientes incríveis. Olha aqui o quarto do casal, com um belo de um guarda-roupa maravilhoso. Esse armário com as portas dele em espelhos, são lindos. E é claro, o quarto Tim, né, para a rapaziada mais jovem. Ou seja, Casa Brasileira Móveis Planejados tem o que você procura com qualidade, bom gosto, bom atendimento e grandes diferenciais. Venha para cá. Em Santos, Senador Feijó 766, esquina com a Cunha Moreira. E tem estacionamento à porta para sua comodidade. Casa Brasileira. Estamos de volta, segundo bloco do programa Baixada Esporte. Vamos mostrar Santos e Corinthians, o amasso do Santos em cima do Corinthians. Mas antes, eu quero falar para você da Top Center, né? Você que está com problema no seu celular, você que precisa arrumar o seu celular, né? Está precisando de película, capinha, tudo isso você encontra na Top Center. E a Top Center sempre com dicas importantíssimas. E o Humberto traz uma para você hoje. Confira. Pessoal aqui do Baixada, nós aqui da Top Center, a gente vai dar uma dica para vocês pegar. Se algum dia o telefone de vocês cair na água do mar, cair num balde, alguma coisa assim, a gente sempre indica que vocês nunca liguem ou desliguem o aparelho. Alguns aparelhos que, exemplo da Samsung, que você possa retirar a bateria, a gente indica que retire a bateria e traga o quanto antes aqui na Top Center, para que a gente possa pegar e recuperar a placa do seu aparelho. Quando a pessoa tenta pegar, ligar ou desligar, vai dar um curto-circuito. Né? Se der um curto-circuito, aí há sim uma grande chance de você pegar e perder o seu aparelho. Então essa é a dica que a Top Center dá hoje para vocês aqui. A dica da Top Center. Caiu na água, não ligue nem desligue o seu aparelho. Leve diretamente lá na Top Center. Para Top Center, Guido Bortolomazzi e Tony Vasconcelos, vamos aos melhores momentos de mais um massacre santista contra o Corinthians. Aí o pessoal fala assim, Alessandro, mas o Santos também, podia ter feito 4-5, mas só fez 1-0. Mas eu tô falando massacre de volume de jogo, de domínio de território. Sabe aquela história? Você tem uma guerra, você tem que dominar um território, e o Santos dominou o território, deixou o Corinthians acuado mais uma vez, e o Corinthians não conseguiu sair do jogo do Santos. E nós vamos analisar isso, por quê que o Santos conseguiu dominar esse território, e o Corinthians não conseguiu sair do território defensivo. Guido Bortolomazzi e Tony Vasconcelos, os melhores momentos de Santos e Corinthians. Bom, eu acho que jogar na Vila, a gente fala e toda hora é o que a gente diz
e é o que acontece. As equipes que vêm para Vila Belmiro sentem a pressão, o volume de jogo que o Santos tem, a gente vê a situação que os clubes acabam tendo. Agora, não foi um massacre, como você está falando. Eu acho que o jogo foi um Corinthians tentando se defender e sair da Vila com o resultado e o Santos tentando buscar o resultado. Em determinados momentos, o domínio territorial que o Santos teve é evidente, porque o Santos está em casa e o Corinthians recuado. Mas se você vê o que aconteceu ao longo da partida, nós não tivemos jogadas agudas. O Santos teve uma ou duas jogadas que chegou um pouco, mas não levou perigo de você falar, o goleiro Walter fez milagre, ou o goleiro Everson fez alguma defesa espetacular. Não teve nada. Você vê bola que passa na área, não tem jogada de perigo. Teve criação de jogadas, mas não teve aquela jogada de perigo. Essa daí foi um recuo que até o próprio zagueirão lá tocou na bola, o Manuel, e a bola foi parar nas mãos do goleiro. Mas, de um modo geral, é o que nós vimos isso. A questão foi a formação das duas equipes, como você falou, montadas como seus treinadores gostam de jogar. O Carille jogando da maneira defensiva, o Santos partindo para cima. Muita coisa poderia ter feito se tivesse mais objetividade. 1-0 foi muito bom. Impressionam os números para ser apenas 1-0. 41% de posse de bola só no campo do adversário. Hein? Só estamos falando. Mas é claro que é aquele jogo típico do Sampaoli. O que eu penso é que o Santos pode aproveitar melhor. Se isso se traduz em gols, pelo menos 2-0, vamos dali para cima. Até que fica mais fácil de falar. Mas o volume dessa vez rendeu. Claro que o Corinthians foi campeão paulista e as brincadeiras aconteciam, que o Santos foi o campeão da posse de bola, mas dessa vez o Santos saiu com os 3 pontos dos seus domínios. Né? Então, pelo menos isso valeu para o torcedor nesse dia dos namorados à noite, aí acompanhar a equipe do Santos frente ao Corinthians. Outra coisa é que o Carille tem uma maneira de ser muito dono da verdade, né? Acabou discutindo com o árbitro, reclamando de um lance que, no meu entender, não teve nada demais. E saiu, depois pediu até desculpa na coletiva. E aí o gol do Santos, Sacha. Você vê que foi um erro no meio-campo, uma bola perdida pelo Wagner Love. Aí o Santos veio. Que não devia estar lá. O Santos veio. E aí a moleza na marcação do Henrique. Júnior. Não, do Júnior Urso. O Júnior Urso e do Henrique, né? Entendeu? A gente está até comentando aqui, né? Como é que o Júnior Urso fica olhando, ó. Ele fica olhando, não estica a bola. E o Henrique também, o Henrique vai quase para dentro do gol. Na verdade é o seguinte, agora, brincadeiras à parte, vamos falar a respeito desse jogo de ontem, do que aconteceu nessa análise tática que vocês estão fazendo. O Sampaoli entrou com 3 atacantes. Entrou com o Soteldo aberto pelo lado direito do Corinthians, lado esquerdo do Santos, com o Marinho aberto pelo lado direito do Santos, esquerdo do Corinthians, e com o Sacha espetado no meio, que o Sacha não fica espetado, ele sai bastante da área para poder jogar, certo? Ele fez isso. Dessa forma que ele fez, como ele entrou dessa forma, ele prendeu o Avelar do Corinthians e jogou em cima do menino Bruno Mendes, que é o uruguaio, que está chegando, que foi, para mim, na minha opinião, o destaque do time do Corinthians ontem, porque o Soteldo foi para cima dele e ele, de uma certa forma, deu conta do recado na marcação do Soteldo, porque não é fácil marcar o Soteldo, mas o Sampaoli fez isso daí. E de outra maneira, o técnico Carille, né, escalou para mim uma equipe do Corinthians, mais uma vez, de forma errada. Por quê? Porque a melhor equipe do Corinthians que jogou no ano foi contra o Flamengo no Maracanã. Contra o Flamengo no Maracanã. E ele sai no Flamengo no Maracanã, com o Jadson e com o Sornossa. E ontem, mais uma vez, ele coloca quem? Coloca o Ramiro para jogar na direita. Ah, mas ele pensou que o Bruno Mendes não é lateral direito e o Danilo faria mais a cobertura. Eu também acho certo. Errou. Não, errou pra você. Errou, chamou o time do Santos pro baile. Errou pra você. Pra ele, errou pra você. Tanto errou que o Santos amassou o Corinthians no campo de defesa. O Corinthians não tinha saída de bola. Você tem que entender que eu acho que a formação tática que ele fez, um jogo de futebol tem que ser analisado do adversário que vai fazer em cima de você. As peças que você tem para tentar neutralizar o seu adversário. Ele tinha que proteger o lado direito. Ele tinha que proteger porque o lado direito está com problema. Você tem uma improvisação ali. Tá bom, Guido. Olha lá, vamos lá, coloca lá. Coloca na tela o desenho tático. Olha o desenho tático. Aí, ó, desenho tático.
Tá vendo o desenho tático? Olha aqui. Olha que maravilha o desenho tático, Mas, ó. É isso, o desenho tático do Corinthians foi esse ontem. Você tem que entender o seguinte. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte. Volta pra cá. O Corinthians é um time. O Corinthians é um time, como disse o Carille. Eu preciso ganhar pontos fora de casa. O Corinthians é um time que está acostumado a jogar na retranca. Ele jogou com o Cruzeiro assim, foi buscar ponto com o Cruzeiro. Ele jogou com o Santos assim, perdeu o jogo, mas a intenção do Carille era sair daqui com empate. Essa era a ideia dele. Por quê? Ele vem batendo na tecla que o Corinthians está em formação ainda. Então vamos lá. O ataque do Corinthians não está funcionando porque ele não conseguiu ajustar o time. Então vamos lá. Que essa parada da Copa América, ele vai poder ajustar o time do Corinthians. Então, beleza. Então todo mundo está falando, vamos ver se o Carille vai conseguir fazer isso mesmo. Só que aí ele não vê o mesmo jogo que todo mundo, então. Porque contra o Flamengo ele jogou o Júnior Urso para a direita. O Júnior Urso jogou na direita, aí ele colocou o Sornosa e o Jadson no meio e jogou o Júnior Urso na direita para fazer a cobertura em cima do Michel Macedo, e o Corinthians jogou muito bem contra o Flamengo. Ontem ele deslocou o Júnior Urso para fazer a meia e o Corinthians ficou sem armação. Aí vem o outro lado, o lado do Sampaoli, que aí eu vou tocar. E o Jadson? É que o Jadson não jogou nada, Não jogou nada não, só precisa... O Alisson pegou o Jadson, ficou no 1-1 contra o Jadson, acabou o Jadson, Guido Bortolomazzi. Mas o Jadson não tá jogando nada, é isso que você tem que analisar. Mas por quê? Porque ele não tinha... Ele é um peso morto hoje no Corinthians. Não, ele não tinha ninguém pra dividir a armação com ele do time do Corinthians. Aí vai pro lado do Sampaoli, que eu vou passar pro Tony agora. O Sampaoli teve o domínio territorial, Tony Vasconcelos. Teve o domínio territorial, entrou, fez a marcação, amassou o Corinthians no campo de defesa, só que ainda falta quem coloque a bola para dentro. Porque ontem, se você reparar no gol, se não há uma falha da defesa do Corinthians, no caso do Júnior Urso, mas principalmente a falha do lateral do Santos, que na hora de chutar errou o chute, deu uma para trás, né, como a gente dizia no taco, deu uma para trás e a bola sobra pro Sacha, o jogo seria 0-0 novamente. Sim. Sim. Esse gol aí tirou do Carille aquilo que já estava quase certo, que era o 0-0. Que ele entrou para empatar, isso ficou claro, né? Porque se ele entrasse para vencer, realmente, não sei se seria com Ramiro e companhia, mas a formação toda foi para isso. Analisa comigo a formação das duas equipes, para você ver só como o jogo era um jogo equilibrado. Equilibrado, e quem teve mais volume de jogo foi o Santos, porque o Santos saiu para jogar. E o Corinthians pensou em se defender com relação ao ataque do Santos. Vê o meio campo do Santos. Gianluca, Alisson e Pituca. 3 volantes. 3 volantes de marcação. 3. Sim. Corinthians. Ralf, Júnior Urso e um homem que seria o responsável para a armação do time, que era o Jadson. Ralf, que na hora do gol do Santos estava fora. Estava fora do jogo ainda, ele estava machucado. O Júnior Urso que você citou, que foi o que ficou... Que ficou de bobeira lá. Não resolveu, É isso aí. E aí você tem um Ramiro, um jogador que fecha o meio, porque ele também faz esse papel de jogar pela lateral para ajudar a marcação do garoto Mendes, que não é lateral, é zagueiro, e ele ainda fechava para poder ajudar. Só que se você analisar taticamente as duas equipes, o Santos não tem o armador, o Corinthians tinha um armador que não funcionou. Quem não funcionou? Corinthians, tem o Jadson ali que não funcionou. Guido Bortolomazzi. Peraí. A diferença, vou te falar com ele. Ele falou, o Santos jogou com 3 volantes e o Corinthians jogou com 2 volantes e um armador. Só que o Corinthians jogou com 3 volantes e um armador. Porque o Ramiro, não me desculpe, o Ramiro é volante. Mas volante o Ramiro é volante, é volante. O Ramiro não joga no time do Jabaquara. O Ramiro é volante. O Corinthians jogou com 3 volantes e um armador. E o Santos jogou com 3 volantes, mas jogou com 3 atacantes. Marinho aberto do lado, Sacha espetado e o Sornosa dando um trabalho monstro. A diferença foi essa. E mais, os 3 volantes do Santos jogaram no campo do Corinthians. Salvo o Alisson, que ficou no meio campo, os outros 2 no campo do Corinthians, marcando para a bola sobrar nos atacantes. Para a bola sobrar nos atacantes. Mas e o Corinthians... Qual é o erro que você está vendo? Meu Deus do céu. Mas isso você tinha que esperar do Santos. Você acha que o Santos ia jogar para trás? Não é dentro da vida? Eu não estou falando isso. Eu vou te perguntar. Que contra-ataque que o Carille armou com esse time? Nenhum. Era para morrer mesmo, era para ser 0-0. Contra-ataque. Nenhum. E outra coisa, você tem que analisar o seguinte. Veja bem, você tem uma equipe que você joga na retranca e você tem o objetivo, sair nos contra-ataques. Aí você faz o seguinte, por isso que tem que se analisar o futebol como ele é.
Aí você fala, o Santos amassou. O Santos não amassou nada. Lógico que amassou, O Santos Guido. teve um domínio O Santos territorial. amassou o Corinthians ontem. Amassou o Corinthians. O Santos teve um amassou, não deixou o Corinthians sair de lá. O Santos teve um domínio territorial, algumas jogadas agudas que o Santos fez. E o Corinthians que joga ridículo, porque você tem um atacante de 1,60 m e você coloca o atacante em cima do Gustavo Henrique. Aí o Walter pegava a bola e jogava em cima do Wagner Lopes. Sim. Aí a bola vinha no... O Gustavo Henrique, ele não tinha nem a força de subir, porque ele não precisava subir. Ele só fazia assim com a cabeça. E o erro... Aí eu te pergunto, mas o erro tá onde? Deixa eu acabar de falar. Aí você tem o Cleison, que teoricamente é o jogador que puxa contra-ataque no Corinthians e que todo mundo já sabe como ele joga. E aí o que aconteceu ontem? O Vitor Ferraz não saiu muito, ficou na marcação dele, eliminou o Cleison. Tá. E aí o Corinthians não tinha saída de ataque. Por quê? Porque veio pra se defender. Porque o Sornosa tava no banco. O Sornosa tava no banco, presta atenção. Faltando 5 minutos pra acabar o jogo, na verdade 10, porque o árbitro deu mais 5. 5 minutos pra acabar o jogo, ele colocou o Sornosa e tirou o morto do Ramiro. Aí ele criou um monte de oportunidade nos contra-ataques do Corinthians. Mas criou porque o Corinthians saiu pro jogo. Mas por que ele não saiu antes? Porque o Ramiro tava lá, Guido. O Ramiro não. O Ramiro não dá, Guido. O Ramiro não dá. Porque a postura do time do seu Carilho é essa. Se defender, sem saber jogar. Você bloqueia o ataque do Corinthians, morreu o Corinthians. Veja bem. Defensivo, tudo bem. Sem opção de contra-ataque, da maneira como foi. O que eu digo é o seguinte, na minha opinião, o Santos ontem, e eu falo amassou porque deixou o Corinthians lá atrás, amassadinho, lá, preso, lá atrás, preso. Por quê? Porque o Sampaoli, mais uma vez, avançou os 3 volantes para marcar no campo adversário e os 3 atacantes abertos, um do lado, outro do outro e outro espetado no meio. E o Corinthians não teve saída de bola porque não tinha armador no meio, porque o Alisson marcou o Jadson e o Ramiro ficou marcando o lateral. A verdade foi essa, o Ramiro jogou para marcar o Jorge. Foi isso que o Ramiro fez. E aí o Corinthians ficou sem saída. Até porque não tinha o lateral direito da seleção brasileira, o Fagner, e o Bruno Mendes é zagueiro. Jogou bem o Bruno Mendes? Não comprometeu? Não, mas é zagueiro. É zagueiro e pra mim tem que ser titular no lugar de qualquer um dos dois, né? Do Manuel e do Henrique, que são 2 bárbaros. Tem que ser titular o Bruno Mendes. Agora, o Sampaoli, em contrapartida, não fez mais gols, 2, 3, 4, mesmo tendo mais volume do jogo, porque ainda sofre de finalização. Vou falar do Soteldo. O Soteldo, mais uma vez, o pessoal critica ele, porque ele toda hora, ele dribla, ele parte pra cima, e na hora que ele tem a oportunidade de chutar, ele não chuta. E por que ele não chuta, Tony Vasconcelos? Porque ele tem medo de errar, medo de ser feliz. Ele tem medo de ser feliz? Ele tem medo de ser feliz. Pode reparar que Soteldo é pequeno, ele de cabeça já não adianta. Agora ele é muito rápido, ele sempre dá uma quicada pro lado, tira o marcador, mas ele tem, às vezes, uma finalização que ele pode fazer e não faz. Pelo menos essa é a sensação que a gente tem, né? É o que parece. Guido Bortolomazzi. Ele tem essa dificuldade de chutar. Ele parece que não consegue. Ele arma, ele cisca, sai da jogada, só que na hora de finalizar ele não consegue. Ele tinha que se soltar mais, tinha que bater, errar. Errou, mas o importante é finalizar. O importante é finalizar. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar. Hoje, está todo mundo falando bem porque ganhou. Agora, se perde ou empata, todo mundo ia meter o pau. Porra, jogar com 3 volantes. Cadê o Santos? Por que o Carlos Santos não jogou? Pituca, Alisson. Cadê o Giamota? Subiu o Giamota. Todo mundo ia criticar. Eu não deixaria o Sanches no banco. Todo mundo ia criticar hoje. Até porque quando o Sanches entrou ontem, o Santos começou a ter mais qualidade na chegada do ataque. Sim, porque o Corinthians saiu pro jogo. E aí o Santos teve essa qualidade na chegada do ataque. Ou seja, pensando claramente, o Santos amassou o Corinthians, o Santos ganhou de 1-0, não teve volume de chutes ao gol, a gente não viu o Walter fazer grandes defesas, isso a gente não viu mesmo realmente, mas o Santos amassou o Corinthians lá atrás, tá? Agora, em termos práticos, falando na Vila Belmiro, eu não entraria com 3 volantes, eu entraria com o Sanches jogando ontem. Para você ver só que o Carilho é tão medroso, porque o Corinthians contratou um cara, que é o Everaldo, e mostrou que tem qualidade. Esse cara, na hora que ele ficar como titular do time e o jogo for armado em cima dele, para ele fazer a jogada pelo lado esquerdo, e o Corinthians souber armar esse time como tem que armar, entendeu? Porque se você analisar, vamos falar um pouquinho num todo, né? O
Campeonato Brasileiro é longo. Como o Carille falou, agora nós vamos parar esse período todo, porque eu vou ter tempo de começar a mexer no meu ataque. Porque até agora o meu ataque não está funcionando. A minha defesa está funcionando, o meu campo está funcionando, o ataque não está funcionando. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele vai querer mexer no time com a volta do Pedrinho, né? Com a volta do Matheus Vital, com a volta de outros jogadores que estão fora do time. Será que o Pedrinho próprio volta? Wagner. Hã? Será que o Pedrinho volta? Não sei, o Fagner na lateral direita. Aí você tem o Everaldo. Tem esse menino que veio, que era do Santos, que o Corinthians contratou, o Meia, que era do Oeste de Itápolis. O Matheus. Né? O Matheus, que é um jogador, o Matheus Jesus, né? Isso. Que é um jogador que todo mundo está falando bem, que ele está arrebentando no treinamento. Eu quero ver como é que o Carille vai montar esse time do Corinthians. Bom, mas assim... Aí você tem no banco ontem, aí você fala Everaldo, Sornossa, o Gustavo, e ele monta o time retranqueiro. Então, mas é o que eu É tô o te cara falando. covarde. É o que eu tô te falando. Você entendeu? É o que eu tô te falando. É o cara ao contrário do São Paulo, que meteu o time pra frente e aí você fala o seguinte, ele voltou o quê? Voltou com uma derrota na sua conta, não é isso? Perdeu os 3 pontos do mesmo jeito. De repente, se tivesse entrado com um time mais ousado, teria jogado como jogou contra o Flamengo e poderia até sair com um melhor resultado, até com um empate ou com uma vitória aqui mesmo. Ou seja, Campeonato Brasileiro é isso aí, amigão, tem que buscar ponto. E o Sampaoli, esse tá buscando ponto, tá jogando a equipe pra cima, é líder do campeonato mesmo que momentaneamente, daqui a pouco ele vai falar em coletiva, mas antes eu quero falar pra você que vai pular fogueira e iaiá, né? É, meu amigo, olha, nós chegamos às festas juninas, hoje tem Santo Antônio, semana que vem tem São João e São Pedro, e você vai fazer aquela fogueira, aquela festa junina gostosa, com quentão, com milho verde, né, pipoca, algodão doce, doce de leite, tem paçoca, tem tudo pra você lá na Cacau Center. Cacau Center você encontra tudo pra sua festa junina. Olha só, paçoca Mindy de rolha, esse daí é o Chocomole Mindy, né? Esse daí tinha um outro apelido quando a gente era moleque, mas agora a gente não pode mais falar porque sabe como é que é a frescura, né? Aí tem o Dantop, tem também doce de leite Mindy, pé de moleque crocante, paçoquinha de rolha. Muitas ofertas para sua festa junina. Você encontra tudo lá na Cacau Center. Cacau Center fica na Prefeito Zé Monteiro, em São Vicente, pertinho do Carrefour. Cacau Center, tudo, mas tudo mesmo para sua festa junina você encontra na Cacau Center. E agora, para Cacau Center, vamos às coletivas. O Sampaoli falando com o Tecla SAP e o Carille falando do outro lado. Confira. Sí, yo creo que más allá de jugar cada 3 días, partidos importantes, el equipo mantuvo la intensidad para imponerse y organizarse en campo rival todo el tiempo. Generó, creo que 21 remates en este partido. Está manteniendo un promedio de entre 19 y 21 remates que tienen que ver con mucho dominio contra muy pocos del rival. Bueno, y eso es lo que por ahí también tiene que ver el entusiasmo que tiene el grupo, que ha consolidado y tiene bastante convicción a la hora de defender una idea y que disfruta de eso. Yo creo que con disfrute y con alegría podemos lograr esa intensidad. Por ahí con frustración o con miedo es muy difícil lo que está generando el equipo ahora. Con respecto a Saya, de verdad, llegó, no tenía mucho lugar, inclusive era un jugador que nosotros no le encontrábamos en el sistema una posición, y en el paso del tiempo con el estímulo de entrenamiento generó mucha atención, por lo menos en mí, para tener hoy un delantero que no solamente convierte, sino genera mucho espacio, se sabe mover muy bien, y me ha sorprendido y he aprendido bastante de él, porque antes no lo tenía muy en cuenta y ahora realmente para mí es um jugador importantíssimo. A respeito da parte ofensiva, a gente está tendo essa dificuldade desde o começo do ano. Essa vai ser minha busca agora de melhora na questão agora dessa parada Copa América, onde a gente vai ter aí uns 20 dias de trabalho mais ou menos. Essa vai ser minha busca de melhora. E no final do jogo a gente sabe que jogar aqui é muito difícil, né? O lance ali do Avelar não está impedido, que o Cleison depois termina com gol. A orientação, que qualquer dúvida é para esperar o lance acontecer para depois ir para o VAR. Ele levantou lá, depois ele dá um impedimento de tiro de meta, que é coisa que não pode acontecer, isso é básico do futebol, né? E fui lá e em 153 jogos hoje pelo Corinthians foi a primeira vez que aconteceu, uma coisa feia,
Mas eu fui lá numa boa e ele foi muito sem educação comigo e por isso que aconteceu tudo aquilo. Ele acabou te ofendendo, Fábio? Depois aí a gente vê na televisão o que acontece, mas a minha reação foi porque ele foi muito mal educado. O Cleison falou que ele te xingou e em cima disso que aconteceu lá, você teme algum tipo de punição ou de repente dele carregar na súmula? A punição tem que ser pra ele. Eu não xinguei ninguém, né? Se tiver que acontecer alguma coisa de punição é pra ele. Carilho, eu queria que você falasse um pouco, obviamente você queria ganhar o jogo, né? Você buscou uma alternativa diferente na parte tática. Eu queria que você falasse um pouco desse encaixe, né? Se ficou faltando esse encaixe um pouco mais ofensivo, se o time não encaixou como você gostaria, né? Logo no início. O nosso começo de jogo ele foi bom, né? A gente conseguiu trocar bastante passe no campo deles, essa era a ideia, para incomodar, mas logo depois, com alguns 20 minutos de jogo, a gente começou a errar, ter erros de passe simples, aí o Santos começou a dominar o jogo, né? E também a gente foi infeliz na situação de tomar o gol sem o Ralf estar em campo, né? Tava tudo muito ajustado ali e essa foi as dificuldades. Mas repetindo, essa parada vai ser muito importante para mim, para o Corinthians, porque eu vou trabalhar muito essa questão ofensiva. Bom, tá aí, portanto, o Carille, né? Pô, a principal da entrevista coletiva do Carille é o final do jogo. Ele teve aquele destempero todo e a gente não sabia por que tinha sido e ele esclareceu, Tony. Parece que na hora que ele chegou para reclamar do lance, principalmente do lance que foi em cima do Danilo Avelar, do impedimento, e do impedimento marcado no tira de meta. E aí o auxiliar, o famoso bandeirinha, acabou xingando o Carille e aí ele teve muita história aí de que isso não aconteceu, então agora a coisa está caminhando para veracidade, não é fake news, né? Ele foi conversar, não sei de que maneira, mas não falou nada demais e o Bandeira acabou, segundo ele mesmo, chamando ele de vagabundo, né? Não sei como é que chegou nisso, mas ele declarou isso e é muito, muito estranho. O árbitro jamais, os bandeiras não tem nada que falar com o treinador, inclusive escutam muito sem falar, né? Perderam a moral, né? O caso foi esse. Bom, com certeza. Nós vamos ao rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar para repercutir mais o Campeonato Brasileiro, né? Mas só uma notícia do Corinthians, ontem o zagueiro Gil, que está no Shandong Linong, é isso? Lá na China, botou lá naquele... Sabe aquela famosa bota água no feijão que eu tô voltando? Colocou no Twitter dele hoje, tô voltando. E aí virou um alvoroço todo e perguntaram pro diretor do Corinthians se o Corinthians está contratando o Gil de volta. Ele falou que o Corinthians é sim um dos candidatos a contratar, mas que ele tem que ser liberado lá do Shandong Linong. Será que vai vir? Será que vai pintar? São as informações do mercado da bola. Nós vamos ao intervalinho, mas antes do intervalo deixa eu mandar um forte abraço aos santistas que sempre aparecem. Estão sumidos, mas aparecem. Um abraço, Fábio Nélio Pisolato, doutor Fábio Nélio Pisolato, um abração para ele. E também para o Barriga, meu amigo Ranulfo, Barriga lá do Barriga Motos em São Vicente, também ligadinho no programa Baixada Esporte. Um abraço a todos vocês. Voltamos já já. Estamos de volta, mais um bloco do Baixada Esporte para você, sempre em nome de Blanco Pneus. Falou em pneus, meu amigo, falou Blanco. Blanco você sabe, né? Você sabe que o teu pneu tá careca, vai sair de férias. Muita gente agora, férias da criançada, vai querer viajar, tem que passar lá no Blanco, trocar o pneu e fazer o check-up do seu carro. Blanco Pneus, você sabe, pneu aro 19 a partir de R$ 349,90. Aro 20, R$ 399,90. Blanco Pneus, 2 endereços na Antônio Mirique, 551 e 456 em São Vicente. Falou em pneus, falou em Blanco, falou em revisão, falou em Blanco, Blanco Pneus. E você que mandou seu palpite ontem para o Facebook do Baixada Esporte TV, palpite Santos 1, Corinthians 0, muita gente mandou palpite, muita gente acertou palpite e muita gente vai concorrer àquele par de convites para ir saborear aquela deliciosa churrascada, aquele churrasco de final de semana lá no Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Você já foi no Ponto dos Motoristas em Praia Grande, Tony Vasconcelos? Fui. Então você já foi? Fui. Que beleza. Lá e fui quando lá atrás. E olha, desde que era antigão mesmo. Então, lá hoje tem ambiente climatizado para você. Muito bom. Aquelas carnes maravilhosas, ó. Churrasquinho, ó que beleza, ó. Um churrasco maravilhoso para você saborear nessa hora do almoço. Uma picanha, uma fraldinha, uma maminha, olha só. E o franguinho também, né? O franguinho bem assadinho, bem gostoso lá no Ponto dos Motoristas, que fica na Wilson de Oliveira, no Jardim Melvi, em Praia Grande.
ponto dos motoristas. Guido Bortolomaz está aqui cortando os papeizinhos. Ele deixou para cortar na última hora. Na última ele deixou. A gente fala aqui ao vivo. Programa ao vivo é assim mesmo. Focaliza o Guido Bortolomaz cortando os papéis aqui. Tá lá. Lê a relação e corta. Então, lê a relação aí. Né, cara? Palhaço. Lê a relação. Tá aí, tá tudo no papel e tá agora. Palhaço, essa hora. Agora mesmo no programa ao vivo é assim, meu amigo. Verdade. O programa ao vivo é assim. Aqui é autêntico. Focaliza o Guido Bortolomaz aqui. Faz favor, aqui, ó. Mostra aí, Guido Bortolomaz. Então, o pessoal que faturou, que acertou o resultado e vai concorrer daqui a pouco, o Tony vai pegar um depois que ele cortar os papeizinhos, e o Tony aí, é lógico, porque veio uma lista inteira aqui, eu estou observando. Antigamente, aqui no início dos anos 2000, Marcelo, tinha uma moça que o Marcelo, bonita, agora sou eu que tirei o sorteio. O Marcelo Delmiro aqui de Santos colocou 1-0, o Júnior Santista Santos de Santos também colocou 1-0, o Júlio Luderich Bruno de Penápolis colocou 1-0, Bruno. Quero ver que você ganhar, como é que você vai vir para comer o churrasco aqui. Luciano Carvalho, de São Vicente, também acertou o palpite. A Aline Souza, de Praia Grande. E o Glauco Jacoesbessin, de Campinas. Tá aí todos os nomes. E o Bruno Alexandre Santos, da Praia Grande. Esses aqui acertaram, daqui a pouco eu vou fazer, né? Sorteio, o pessoal vai saber quem faz. Daqui a pouquinho, então, você que está aí no nome, no papel, fique aguardando que você pode saborear aquela deliciosa churrascada no final de semana lá no Ponto dos Motoristas, em Praia Grande. Bom, o Rodrigo está indo para o Real Madrid. Há quem diga que deve ser emprestado para um outro time do Campeonato Espanhol ou então para o Real Madrid B, mas está indo para lá com 19 aninhos de idade, esteve ao lado do seu pai ontem na Vila Belmiro e ficou muito emocionado e falou a respeito da sua saída do Santos. O raio, Rodrigo, confirma. Por um lado é uma sensação ruim, né? De estar saindo daqui, um lugar que estou desde os meus 10 anos aqui. Por esse lado é ruim, mas por um lado é bom por ter deixado uma boa passagem aqui, ter feito grandes amizades e sair com carinho de todos, assim, todo mundo gostando de mim. Por esse lado é muito bom. Eu lembro que eu fiz foi meio que um teste, assim, que não foi tão um teste, por eu ter jogado um jogo contra o Santos e o treinador ter gostado, ele já me convidou para vir para cá. E aí, nesse meu primeiro treino, foi como que um teste, né? Eu lembro que eu não tinha idade ainda, porque eu tinha 9 anos, e aí eu vim, tipo, só para treinar, para conhecer, e aí eu ia voltar só no próximo ano. E mesmo com 9 anos, jogando com os meninos de 11 anos, eu já me destaquei, então ali eles já me aceitaram, falaram para eu voltar o ano que vem. E aí deu início, né, nessa grande história. Passando por todas as categorias de base, só o sub-20 que eu joguei apenas um jogo, porque com 16 anos eu já estava aqui no profissional, e a passagem agora pelo profissional que foi bem rápida, mas deu para aproveitar bastante. Beleza, Rodrigo? Pedalada na área. Um beijo pra você, irmão. Tô gravando esse vídeo aqui pra desejar tudo de melhor na sua carreira. Que Deus te abençoe aí. Que você possa arrebentar lá no Real Madrid. Valeu, irmão. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Quando tiver de férias, vem pra minha rede apanhar no futevôlei. Um abraço, boa sorte, molecote. Valeu. O que representa pra ti ter o conhecimento de um cara que acho que até há pouco tempo você era fã? Com certeza, né? Até hoje eu vejo o vídeo dele no YouTube antes dos jogos e tento, às vezes, tentar copiar alguma jogada dele, fazer alguma coisa. Eu tava até com ele esses dias, que a gente teve um evento aí, a gente tava conversando também, recebeu uma mensagem dele assim, é muito legal, você é louco. Vocês têm um carinho muito grande por mim, eu também tenho por vocês, e desde, como ele falou, desde o primeiro momento, no meu primeiro jogo com o Atlético, vocês gritavam meu nome para ele me colocar, e ele me colocou, e ali deu início a uma grande história. Só tenho que agradecer a vocês, agradecer o Santos por tudo que fez por mim. Não é só vocês que vão sentir saudade, eu também vou sentir muita saudade de vocês. Vocês vão estar para sempre no meu coração. E quem sabe um dia eu tô aí de volta. Meu amigo. Bom, tá aí, portanto, né, o Rodrigo, que está indo para o Real Madrid. Ele que tenha muita sorte no Real Madrid. Agora, Tony Vasconcelos. O presidente da FIFA, o Infantino, que foi reeleito agora, deu uma declaração lá na Europa dizendo que os jogadores brasileiros vão muito cedo para a Europa. O Brasil perde muito, deixando seus valores novos, indo para a Europa, perde em visibilidade do seu futebol e perde também com negócios, porque
um Rodrigo se estourar no Real Madrid vai valer muito mais do que foi vendido pelo Santos Futebol Clube. E ele deu exemplo, até o Infantino falou do Santos, falou do Fluminense, falou do Flamengo, né? Que libera seus jogadores muito cedo para a Europa. Você concorda com o Infantino? Eu concordo. Eu também queria morar em Malibu, do lado do dono da Microsoft. Não tem dinheiro, irmão. Pô, como vai fazer? Não dá para segurar o garoto. Só se segura jogador profissional craque onde tem muito dinheiro. O menino é novo, a Europa cresce o olho e lá tem dinheiro. Eu também acho que faz falta, o futebol fica prejudicado, realmente é um momento em que o garoto se transfere para lá e no palco, na cena do futebol nacional, a coisa perde muito, mas não tem dinheiro. Contra a força não há resistência, amigo. Eu, se sou pai do menino, que me parece que fez um negócio muito bem feito, com calma, com tranquilidade, com honestidade, acho, inclusive, falava aqui em off, que esse rapaz, Rodrigo, é um menino que tem um futuro brilhante, não só por ser um craque ou explodir demais, não, mas por ser um profissional que já começa com muita competência, que deve se fixar realmente no sistema do profissionalismo europeu, que é muito diferente do nosso. A gente sabe disso até por bastidores, imagina os treinadores o que sabem. Então, eu concordo com o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, só que, sinceramente, não tem dinheiro. Então não dá para segurar os jogadores, é muito difícil. E esse menino vai ter um futuro brilhante, eu tenho certeza. Nós vamos aquele intervalinho, aquele break. Guido Bortolomazzi já ajeitou os papéis, porque daqui a pouco o Tony vai mexer e vai sortear eu só queria falar rapidinho a respeito disso daí. Então fale rapidinho. Enquanto o mercado brasileiro não mudar a sua situação financeira, para você conseguir manter os seus principais jogadores, não adianta ficar falando, batendo em ferro frio, porque quando o euro fala, ele grita muito mais alto, e os clubes brasileiros, na sua maioria, falidos, você entendeu? Você imagina se o Santos não tivesse vendido o Rodrigo. Por falar em falido, milhões, quanto tempo faz que o São Paulo não vende um jogadorzinho bom assim, top? Quanto tempo faz que o São Paulo? Faz tempo. Teve que buscar 35 milhões de empréstimo para pagar as dívidas. E o Corinthians está apavorado agora porque precisa vender para botar as contas em dia. Deve vender 2 ou 3 jogadores. O seu Infantino, se quiser investir no futebol brasileiro e mandar dinheiro para cá, tudo bem. A FIFA vai bancar, não banca. Só que aí eu vou para o intervalo, mas vou deixar para você o seguinte. Sabe aquela história fresquinho porque vende mais, vende mais porque é fresquinho? Tivesse no futebol brasileiro hoje, dentre todos os 20 clubes do Campeonato Brasileiro, como a NBA fez, cada clube com 2, 3 craques, estrelas, Firmino, Gabriel Jesus, o Neymar, todos esses craques todos que estão aí na Europa jogando em grandes times, Lucas Moura, e todos eles aqui, 2 ou 3 em cada time da Série A do Campeonato Brasileiro, como fez a NBA, esse campeonato seria vendido muito mais caro para a Europa, para todos os outros lugares, os times teriam muito mais faturamento e o futebol do Brasil seria muito melhor. Mas é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho e sempre essa briga, né, do mar com a pedra e quem sofre somos nós, meros mariscos. Voltamos já já. Estamos de volta, temos 1 minutinho para acabar o programa. O Tony Vasconcelos vai fazer o sorteio então lá da Ponto dos Motoristas. Vai lá, Tony. Estou mostrando aqui, ó. Está aqui, Guido Bortolomazzi passou as minhas mãos. Vai sair um aqui. Que é Bruno Alexandre Santos de Praia Grande. Bruno Alexandre Santos, não dá para ver, que está longe. Bruno Alexandre Santos de Praia Grande. É só passar aqui na TV Santa Cecília para poder pegar o seu... Estou passando para o Guido aqui. Para pegar o seu cartão e ir lá na Ponto dos Motoristas comer aquele churrasco no final de semana. Temos 1 minuto, rapidamente, daqui a pouquinho mesmo, começa Brasil e Austrália pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. Guido Bortolomazzi e Marta em campo contra a Austrália, que tem um timaço, hein? Vai ser um jogo bom. A Austrália tem um timaço, porque o futebol feminino na Austrália é melhor do que o futebol masculino. Com certeza nós teremos um grande jogo e eu acho que vai dar um baita empate. E a jogadora do Melbourne Carlton, que teve aquele escândalo todo. O que é bom da Austrália é o vinho. É bom, né, Guido Bortolomazzi? Que vinho, hein? Guido Bortolomazzi. Ganhou o vinho, já secou a garrafa. Eita. Guido Bortolomazzi, quanto dá Brasil e Austrália? 1-1. 1-1. Para você, Tony Vasconcelos, Brasil e Austrália. 2-1 Brasil. A Austrália tem mesmo um grande time, futebol feminino muito desenvolvido no país, mas vai dar 2-1 Brasil. E tem um grande time mesmo, Austrália, um grande time, é muito forte e todas muito bonitas também as australianas. Certo? Sobe no canguru. E nós vamos
Acabando aqui o programa Baixada Esporte, agradecendo a todos pela E o grande Santo audiência. Antônio, já vai pegar o pãozinho lá, né? Com certeza. Não esquece do com meu. certeza. Não, com certeza. O de toda a família será. certo. Né? Olha. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela grande audiência em toda a Baixada Santista. Amanhã estaremos aqui, né, com grandes convidados. Mais um programa para o ótimo final de semana a todos. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.